Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na graça do nosso eterno Criador? Eu não sei para os irmãos no resto do Brasil, mas aqui no sul do Espírito Santo está fazendo um frio tremendo, não é? Principalmente à noite, não é? E por isso nós estamos até gostando, não é? Que é melhor para dormir, é melhor para descansar, com esse friozinho maravilhoso. Mas muito bem, meus queridos, eu quero desde já pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, você deixa o seu like, que é muito importante, você compartilhe os estudos, você, ao se inscrever, você consulte, tá, a sua inscrição, porque o YouTube, né, desinscreve a pessoa, não sei como que eles fazem isso, mas às vezes as pessoas se inscrevem no canal e logo depois a inscrição dele, não sei, é anulada ou cancelada, não sei. Então, quando você se inscrever, ative o sininho de notificações na opção todas, tá bom, querido? Eu quero deixar um vídeo aqui, meus queridos, um vídeo um pouco rápido, mas de muita necessidade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre templo físico, não é? Aquilo que a tradição religiosa tanto valoriza, não é? Eles tanto ensinam que tem importância, mas vamos analisar um pouco verdadeiramente se é assim, porque nós estamos depois da cruz e estamos depois do juízo. Então vamos falar um pouquinho sobre o templo físico. Então eu gostaria que os futuristas nos respondessem essas perguntas. Por favor, futurista, você que for, não é, visualizar esse vídeo, me responda se vocês puderem. A vocês, futurista. Eu vou fazer aqui 12 perguntas. É para nós, da graça, os futuristas, os preteristas, aprendermos mais, e é para os futuristas analisar e responderem à luz da Bíblia. A primeira pergunta que eu faço aos futuristas, e nós que somos preteristas, para ficar mais e mais ciente, a primeira pergunta: se o eterno Criador, ele não habita em templos físicos, Atos 17, 24. Segunda pergunta, observa as perguntas, e a resposta vai estar no final. Fica até no final. A primeira pergunta: se o Eterno não habita em templos físicos, do jeito que fala em Atos 17, 24. Se o Eterno não precisa de nenhum serviço, Atos 17, 24 também. Se o dízimo é alimento, Deuteronômio, capítulo 14, 22 ao 29. Se a verdadeira oferta é na vida do próximo, Atos 4 e 34. Se a verdadeira adoração ela é feita em qualquer lugar, João 4 e 24. Sexta pergunta, se a pessoa é o próprio templo, 1 Coríntios 3 e 16. Sétimo, se nós somos a casa do Eterno, Hebreus 3 e 6. Se devemos congregar como igreja e não na igreja, Hebreus 10 e 25. Nono, se Cristo é o único pastor, Mateus 10 e 28. Se Cristo é o cabeça deste corpo, a igreja, e nós, os seus membros, onde nenhum membro é mais importante que o outro, Efésios 4. 12ª pergunta, se a verdadeira
religião é amparar o órfão e a viúva, Tiago 1,27. Então, por favor, me respondam, futuristas. Me respondam, se vocês puderem. O que vocês ainda têm para fazer dentro de um templo físico? E o pior, queridos, e o pior, sabe o que é? O que você tem, o que você quer fazer dentro de um templo, o que você quer fazer no céu, pois lá na eternidade é tão santo e tão sagrado, é tão perfeito, que lá, nessa condição, não existe templo físico, querido. Apocalipse 22 e 21. Então, diante de todas essas perguntas, se você ainda quer desculpas para permanecer frequentando um templo físico, você não tem que procurar esta resposta ou essa desculpa em Cristo. Você tem que procurar, ou você tem que ir em busca dessas desculpas em quem inventou isto. Isto, Queima Alberto, de que nós precisamos frequentar um templo físico para configurarmos como filho de Deus. Quem é a igreja que a Bíblia diz? Quem é a igreja? É isso aqui? Um templo físico? Ou é eu e você, segundo a Bíblia? Em 1 Coríntios 13,16 fala assim: não sabeis vós. É claro que aqui Paulo estava se referindo aos crentes de Corinto. Mas como nós estamos depois da cruz, depois que o templo físico ruiu, lá em Jerusalém, Mateus 24, o próprio Cristo, ele profetizou que aquele templo físico, que representava o símbolo máximo da lei, ele tinha que cair. E caiu no ano 70. Então, a eternidade, a nossa condição em Cristo, ela é tão linda, ela é tão bonita, que essa condição de eternidade, essa condição que nós temos no nosso eterno Criador, ela não tem templo físico. Apocalipse 21, 22, porque diz que o próprio templo é o próprio Criador, é o próprio Eterno. O templo ali é o próprio Eterno. Então, na condição espiritual que nós vivemos hoje como filhos do Eterno, não servo e nem ovelhas, que esse título não é para nós. O título que é para nós é de filhos de Deus. Então, se o Criador, o nosso eterno esposo, ele é o nosso templo, então todos os templos físicos que existem, que as pessoas frequentam para dizer que estão congregando em um lugar, aquilo ali é balela, é engano, aquilo ali é pura ilusão. A igreja, ela foi instituída lá no primeiro século, mas quando nós chegamos no Apocalipse, no tempo da escrita do Apocalipse, 167, 68, 65 a 68, a igreja, ela passa de igreja e agora ela é a esposa do Eterno, que na manifestação de Filho, ele era o Cordeiro de Deus que tinha de morrer,
Querido, cordeiro não existe mais. O cordeiro, ele já foi morto. O Cristo, o Jesus de Nazaré, ele voltou para a sua posição de origem. Aquela posição que ele tinha antes de vir a essa terra. A Bíblia diz que o verbo se fez, quer dizer, se tornou carne e habitou entre nós. Quando você vai em Filipenses capítulo 2, você aprende isso. Que sendo ele, Deus, ele não usurpou a sua posição, vamos dizer assim, a sua majestade. Ele se humilhou a si mesmo. Então o filho é o próprio pai. Ele se humilhou a si mesmo até a morte de cruz, capítulo 2 de Filipenses. Quando você olha no primeiro capítulo de Colossenses, você vai aprender que também ali mostra que o filho é o próprio pai, mas na sua manifestação, o pai, ele se tornou como um filho, ou seja, ele precisava da manifestação de filho para se subjugar às intempéries da vida, como aconteceu em Isaías 53. Então, eu vou repetir. Se o Eterno não habita em templo físico, se o Eterno não precisa de nenhum serviço, meu e seu, se o dízimo é alimento, se a verdadeira oferta é na vida do próximo, se a verdadeira adoração ela é feita em qualquer lugar e a todo momento, se a pessoa é o próprio templo, se nós somos a casa do Eterno, se devemos congregar como igreja e não na igreja, porque igreja não é um templo, são pessoas, eram pessoas. Igreja hoje, esse título não vale mais para os filhos, porque nós já passamos dessa posição. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22. Então, se nós somos a casa do Eterno, se devemos congregar como igreja e não na igreja, se Cristo é o único pastor, se a igreja era pessoas, onde nenhum membro é mais importante do que o outro, se a verdadeira religião é amparar o órfão e a viúva, então, por favor, nos respondam o que você ainda tem para fazer dentro de um templo físico. E o pior, o que você quer fazer no céu. Pois lá, de tão perfeito que é, nessa posição espiritual, a eternidade, o céu, de tão perfeito que é, de tão santo, de tão sagrado, não existe templo ali. Então, se você quer desculpa, querido, para permanecer frequentando um templo físico, não procure em Cristo essa desculpa. Procure em quem inventou a religião, as denominações. Quem é a igreja? Quem era a igreja? Os cristãos do primeiro século. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós? Esse vós é a primeira pessoa do plural que indica que tem ouvintes ouvindo quem está remetendo essa fala. Quem remetia era Paulo. Quem era o destinatário? Os crentes de Corinto. Mas os religiosos não respeitam colocação verbal, nem tampouco tempo verbal, e nem tampouco primeira, segunda e terceira pessoa do plural ou do singular. Por isso, tanta gente enrolado e sendo enganados. Sois o templo do Espírito Santo, sois o templo do Pai, e que o Espírito Santo do Pai habita em vós. Nos responda aí, se vocês puderem. Sabe qual é o objetivo dos crentes frequentar um templo religioso?
para se acharem filhos de Deus, do Eterno, só dos templos os religiosos conseguem arrecadar dinheiro das pessoas. Se vivessem livres, como quer o Eterno Criador, eles não seriam ou não precisariam ser submetidos a essas mentiras, a essas falácias do sistema religioso. Querido, por enquanto é só isso. Graça e paz, ou graça eterna para você. E o frio está aí. O frio está aí, tá bom? Vamos permanecer na graça e no conhecimento do Eterno. Seja filho e não servo e nem ovelha. Esse título não é para mim e nem para você. O título que temos hoje é Filhos do Eterno. O casamento já aconteceu. Apocalipse 19, versículos 7 ao 10. Tá bom? Estude lá e aprenda que a fase de igreja já passou. A fase de namorada já passou. A fase de noiva já passou. Hoje, nós somos filhos do Eterno. E como filhos, tem que ter uma mãe. A mãe foi a igreja. O casamento, quando foi? No ano 70, no julgamento da nação de Israel. E hoje, a nossa condição em Cristo qual é? Qual é a nossa condição? A condição de filhos do Eterno. Tá bom? Graça eterna para todos. Até o próximo vídeo. Amém.